Boa noite, casa. Boa noite. Ainda em tempos de pandemia, mas orando a Deus para que de fato tenhamos uma boa noite e que você e sua casa vivam uma boa noite. O boa noite de hoje para mim tem um significado diferente também, porque eu tenho pensado no tempo de pandemia como noite. Diz a Bíblia Sagrada que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando eu digo boa noite, eu estou dizendo mais do que essa noite, mais do que a noite de um dia de 24 horas. Eu estou dizendo boa noite para um tempo que nós temos chamado de quarentena, esse tempo da pandemia, essa noite de pandemia. Meu desejo, a minha oração é que a sua noite seja boa, com a presença de Deus e a bênção de Deus. Bem-vindo, bem-vinda à nossa roda de conversa, na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo, para as nossas experiências com Deus. Então eu convido você a orar comigo. Obrigado, Senhor, pela tua companhia, pela tua presença. Obrigado pela promessa de vida abundante e pelos primeiros frutos de vida que podemos experimentar com o Senhor e no Senhor. Pedimos-te que, enquanto olhamos a tua palavra, que o teu Espírito Santo nos guie à tua verdade e à tua vontade. Oramos assim para a tua glória. Amém. Amém. Estamos no episódio 49 do Talmidim 52. Bom, Talmidim 52 são 52 semanas e nós já estamos na 49ª semana. 49 semanas estudando o Evangelho de Jesus, o passo a passo de Jesus em meditações semanais. Talmidim 52, eu estou na página de número 172, o episódio 49, cujo título é Céu. E já vou avisando para você, o episódio 52 vai ser numa live e naquela noite eu quero receber os testemunhos, então eu peço que desde já você mande para nós no nosso perfil do Instagram, ibabicasa, @ibabicasa, mande para nós as suas histórias, o seu testemunho, do que foi essa experiência de participar do Movimento Casa nesse ano de estudos do Talmidim 52. Vamos terminar daqui a 3 semanas. Então, naquela noite do encontro 52, na live, eu quero ter a alegria de compartilhar e ler alguns testemunhos que você vai mandar para nós e também responder perguntas. Naquela noite nós vamos ter a nossa roda de conversa, eu vou responder as perguntas ao vivo que você estiver mandando para nós, então prepare-se aí, o último encontro vai ser uma live e vai ser uma festa. Então, hoje nós estamos no 49, o tema é Céu, e o texto bíblico desta conversa é talvez um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada, que é exatamente João 3,16, que diz, palavras de Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho geralmente é anunciado como um convite para que as pessoas aceitem Jesus como seu Salvador pessoal. Para que as pessoas entreguem a vida a Jesus e que o recebam como seu Salvador pessoal. Inclusive, nós usamos esta expressão figurada de abra o seu coração, entregue o seu coração para Jesus, deixe Jesus entrar no seu coração, receba Jesus no seu coração como seu Salvador pessoal. E esta interpelação, este apelo para que você receba Jesus como seu Salvador pessoal, tem uma justificativa. A justificativa é que se você não fizer isso, quando você morrer, você irá para a perdição eterna, para a condenação eterna, que nós chamamos de inferno. Mas se você tiver Jesus como seu Salvador pessoal, você, depois da sua morte, vai para o céu. E nós pensamos isso, que a salvação é essencialmente ir para um lugar depois da nossa morte física. Então nós pensamos no céu como um lugar para onde vamos depois da morte do nosso corpo ou da nossa morte física. Pensamos na salvação como mudança de lugar. Sair da terra, da vida na terra, para o céu, ou para o novo céu e a nova terra, como diz o Apocalipse, o capítulo 21, ir para o novo céu e a nova terra. Então, nós pensamos a salvação em termos de lugar. Ser salvo é ir para um lugar chamado céu. Entretanto, quando nós lemos o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, e quando nós prestamos atenção naquilo que Jesus nos fala, nós nos damos conta de que Jesus fala muito pouco ou quase nada a respeito do céu. E também fala muito pouco ou quase nada a respeito de inferno. No coração, na mente de Jesus, no entendimento de Jesus, salvação não está relacionada a céu e inferno depois da morte. Jesus nunca disse isso, me aceite como seu Salvador para que eu leve você para o céu depois da sua morte. Ele nunca falou isso. O que Jesus disse foi, arrependa-se e creia, porque o reino de Deus chegou. O anúncio de Jesus não foi a respeito do céu, esta localidade ou esse lugar que ocupa a nossa imaginação, esse paraíso em outro mundo, em outro lugar. O que Jesus anunciou foi o reino de Deus. Não esse lugar espiritual razoavelmente abstrato, como um lugar de almas, um lugar assim de nuvens. Jesus falou do reino de Deus. Arrependa-se e creia, porque o reino de Deus chegou. Jesus encorajou e exortou e ordenou aos seus discípulos que buscassem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que se comprometessem com o reino de Deus, e tudo que Jesus fala é sobre reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, o reinado de Deus, e esse reino de Deus, ou reinado de Deus, que não está num outro lugar, não é, o reino de Deus não é um outro território no mundo espiritual ou no universo espiritual. O reino de Deus é uma realidade presente, inclusive na história, já começa aqui, agora. Isso é uma coisa muito importante da gente pensar, que Jesus não está falando do reino de Deus como um outro território, num outro tempo, e especialmente numa outra dimensão de vida que não seja essa que nós estamos experimentando agora. O reino de Deus está presente na história. Na tradição cristã se diz que Jesus inaugurou o reino na história. Ele disse, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui. Jesus diz aos seus discípulos, se eu expulso demônios, o reino de Deus está aqui. Se eu exerço autoridade sobre a morte, o reino de Deus está aqui. Então Jesus traz o reino de Deus, o reinado de Deus, já a começar de agora. É uma experiência
que a gente tem agora. Então, a salvação percebida como ir para o céu depois da morte física, não está errada esta compreensão, mas ela não está completa. Porque o grande problema do ser humano é a sua finitude, é a sua morte. Nosso grande problema é que nós morremos. Não é que nós vamos para o inferno, é que nós vamos morrer. Esse é o nosso problema. E Jesus disse, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não acabe, não volte para o nada, mas tenha vida eterna. E há duas expressões aqui em João 3,16 que a gente precisa sublinhar. O Filho unigênito e vida eterna. A gente pensa em vida eterna como vida sem fim. Não, vida sem fim é vida infinita. Vida eterna não tem nada a ver com o tempo de duração da vida. A vida eterna tem a ver com a qualidade da vida e não com o tempo de duração da vida. Porque nós poderíamos ter vida infinita no inferno e não seríamos salvos. Então, a questão não é ter vida infinita. A questão é que vida é essa? A vida de Deus, a vida eterna. Os gregos usavam as expressões psique, bios, zoe, para referir a vida. A vida bios, a vida biológica, é essa vida do nosso corpo físico, da nossa carne. É a vida que compartilhamos com as plantas, os animais, com os seres vivos. A vida psique é a vida da alma, digamos assim, ou da subjetividade, a vida da mente, a vida da nossa individualidade, porque você não descobre quem eu sou fazendo exame de sangue em mim. Você pode pegar o meu cérebro, inclusive, e colocar um microscópio no meu cérebro e vasculhar o meu cérebro, porque você não descobre quem eu sou, porque o que eu sou está na minha psique, não está no meu bios. Inclusive o meu corpo, a minha vida biológica, ela acaba. Por isso que a Bíblia fala que o corpo volta ao pó e o espírito vai a Deus, essa psique vai a Deus, o espírito, a alma, a nossa dimensão que sobrevive à nossa morte física. Agora, a vida zoe que os gregos usavam é a vida divina. É a vida eterna. É a vida que só Deus tem. E sabe que é essa vida que Jesus tem. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, isso é João capítulo 5. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente, isto é, não vai perecer, porque essa vida divina, ela é indestrutível. A vida divina é incorruptível. A vida divina é imperecível. Essa é a vida que Jesus tem. E essa vida nós não temos. Nós não temos. Por isso é que a Bíblia fala que Jesus é o unigênito. Jesus foi o único filho gerado. Todos nós somos filhos criados. Isso é uma coisa muito interessante. O C.S. Lewis, no livro dele, que eu recomendo para vocês, já fiz essa recomendação outras vezes, A Essência do Cristianismo Autêntico, ou Cristianismo Puro e Simples, o C.S. Lewis ele diz o seguinte, que aquilo que você cria é de outra natureza. Aquilo que você gera é da sua natureza. Então, por exemplo, eu criei esse livro. E você consegue perceber muito de mim nesse livro aqui que eu escrevi. Mas isso aqui é criação minha. Agora, eu e Silvia geramos Vitor e Fernanda. Isto aqui não é da minha natureza. Mas Vitor e Fernanda, meus filhos, são da minha natureza. Eles carregam o meu DNA. Eu estou neles de uma forma que eu não estou nesse livro. Um arquiteto, ele cria uma casa, ele gera filhos.
Um artesão, ele cria essa cadeira, essa poltrona, mas ele gera filhos. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o unigênito, é o único gerado, é o único que tem a vida divina. E é por isso que a Bíblia Sagrada nos promete, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, ele diz isso, que nós seremos participantes da natureza divina. Nós vamos receber vida eterna, vida com qualidade divina. Essa é a grande promessa. Não apenas o lugar para onde vamos, mas com que qualidade de vida estaremos nesse eventual lugar. E esta vida divina é o que a Bíblia chama de vida eterna. É a vida que só Deus tem e a vida que Deus promete para nós. É a vida que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, o capítulo 15, ele fala que é a vida que nós receberemos na ressurreição. Quando nós recebermos um corpo que é incorruptível, que é imperecível e que é revestido de imortalidade. Por quê? Porque participa da natureza divina. Porque tem vida que não é apenas vida biológica e vida psique. É vida zoe, é vida eterna, é vida de outra qualidade. Por isso é que a salvação e a experiência da salvação não é viver para sempre apenas. E também não é apenas viver depois da morte do corpo. Essa vida que Jesus promete para nós, eu vim para que tenham vida, essa vida que ele está falando, é uma vida que começa agora. Por isso que Paulo escreve Romanos capítulo 8, dizendo que o Espírito Santo, ele age em nós e nós já desfrutamos das primícias da nossa salvação. Existe uma dimensão, uma porção dessa vida divina que já está atuante em nós. Então eu quero pedir licença para você, eu nunca fiz isso, eu acho, todas essas nossas 49 semanas, e ler um trecho do Talmud 52 para você, que é uma citação que eu gosto demais, do Henry Nouwen. Ele tem esta fala, é um padre católico, um orientador espiritual, e ele escreveu esse trecho que eu acho muito maravilhoso. Ele diz assim: durante a maior parte dos meus anos, falei de vida eterna como pós-vida, como vida depois da morte. Mas à medida em que vou ficando mais velho, menos interesse tenho pelo pós-vida. Olha que interessante. Preocupar-me com o amanhã, com o próximo ano, com a próxima década e também com a próxima vida, parece-me uma falsa preocupação. Cismar como tudo será para mim depois de morrer, parece-me, em grande medida, uma distração. Se a minha meta é a vida eterna, então essa vida deve ser atingível já agora, onde eu estou, porque a vida eterna é a vida em e com Deus, e Deus está onde eu estou, aqui e agora. O grande mistério da vida espiritual, a vida em Deus, é que não temos de esperar por ela como algo que acontecerá depois. Jesus disse: estai em mim como eu estou em vós. É este divino estar em Cristo. E Cristo em nós é este divino estar em, que é a vida eterna. É a presença ativa de Deus no centro do meu viver. O movimento do Espírito de Deus dentro de nós. É isso o que é a vida eterna. E essa vida eterna, ela já é possível aqui e agora.
Essa é a mensagem da Bíblia Sagrada. Então, as perguntas para esta conversa, elas são as mais profundas e delicadas e significativas. Como é que você experimenta a vida eterna? Se a Bíblia Sagrada está dizendo que Jesus veio dar vida para você, vida eterna, e que essa vida não é apenas depois da sua morte, ela é possível aqui agora, como é que você experimenta a vida eterna? O que você entende por vida eterna? Se vida eterna é o Espírito Santo agindo em você, como é que você experimenta a ação do Espírito Santo na sua vida? Eu acho que algumas pessoas que viveram muito tempo da vida adulta longe de Deus, sem fé, sem o conhecimento do Evangelho, e experimentam a conversão como uma ruptura e uma mudança radical de vida, elas talvez tenham mais facilidade de testemunhar a transformação e a profundidade da obra do Espírito Santo em suas vidas. Eu, por exemplo, que nasci no Evangelho, nasci numa igreja, eu cresci na minha juventude, na minha adolescência, eu entreguei minha vida a Jesus, eu fui vocacionado, ou entendi que Deus queria que eu fosse pastor, foi por isso que eu fui para o seminário, eu fui com 17 anos, eu estava no seminário. Eu nunca me afastei do Evangelho, nunca me afastei da fé, eu nunca me afastei da igreja. A minha vida é de um jeito. Então eu não sei o que seria a minha vida longe de Deus. E talvez você que cresceu na igreja tenha dificuldade de pensar assim, o que é vida eterna? O que é o fruto do Espírito na minha vida? Mas eu queria que você meditasse nisso. Se você se converteu já na vida adulta e experimentou uma ruptura muito radical, explique isso, testemunhe isso, fale sobre isso, descreva a vida que era e como que é essa nova vida, essa nova dimensão de vida que o Espírito Santo traz para você. Agora, você que não experimentou uma ruptura tão radical, uma transformação tão radical, peça ao Espírito de Deus para compartilhar com o seu espírito, testificar com o seu espírito. Isso é Romanos capítulo 8, versículos 16 em diante, quando o apóstolo Paulo fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, peça para o Espírito de Deus revelar isso para você, fazer você experimentar isso. Sabe que eu tenho uma das histórias mais extraordinárias que eu já ouvi no meu ministério pastoral, é a respeito de um amigo meu, membro da IBAB, um homem muito querido, de uma família muito amada, muito querida. E ele era um homem, ele era da pá virada, ele era longe de Deus. Mas um pastor foi vizinho dele e começou a orar por ele e pregar o evangelho para ele. E um dia esse pastor disse assim para ele, isso é uma história muito louca, uma das mais loucas que eu já ouvi no meu ministério. Um dia esse pastor disse assim para ele, falou, olha, eu vou orar por você e você vai ter a vida de uma pessoa salva por 3 dias. Depois Deus vai tirar isso de você, para você saber o que é ser salvo, ter o Espírito Santo, ser de Jesus. Você vai ter 3 dias só. E o pastor orou. E ele disse que foi verdade. Ele viveu 3 dias que ele não sabia explicar. Depois acabou. E mais para frente, então, ele se converteu e ele tem esse testemunho para contar. Eu acho que a gente não tem noção, tem muita gente que não tem noção do que é um inferno na alma e do que é um céu na alma. Do que é uma vida familiar infernal, uma casa que parece um inferno, enquanto outras pessoas têm uma casa que parece um céu, e tem um céu na alma. Isso é que é a vida que Jesus prometeu. Então fale sobre isso. E eu queria encorajar você, se você não tem isso, você diz assim, eu não sei o que é isso que você está falando, Ed. Então peça a Deus. Porque Jesus disse, todo aquele que crer terá vida eterna. Peça a Deus isso. Peça que Deus lhe dê vida eterna, para você experimentar a vida abundante que há em Jesus. E agradeça a Deus. Ou você escreve uma oração de súplica pela vida eterna que está em Jesus,
ou você escreve uma oração de gratidão pela vida eterna que você já experimenta. Depois você compartilha a sua oração. Que Deus abençoe você, a sua casa. Que Deus lhe dê vida abundante. E até quinta-feira, se Deus quiser.